Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza 2. Espero que vocês estejam em casa, que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade. O tema de nossa aula vai ser a óptica geométrica, ou seja, é o conteúdo o qual a gente já vinha falando em aulas anteriores. Então, como será essa aula de hoje, professor? Bom, nas aulas anteriores, a gente viu a parte de luz e seus fenômenos, bem como também luz e suas propriedades. Então, nessa aula de hoje, a intenção dela é revisar os conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores, ok? Então, revisando esses conceitos, a gente vai iniciar falando das fontes de luz. O que são essas fontes de luz? Bom, fontes de luz podem ser dividida de duas formas: uma fonte de luz primária e uma fonte de luz secundária. Como vocês mesmos já estão vendo aqui, ó. Temos a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. E qual é a diferença entre elas, professor? Vejam só que nas fontes de luz primárias eu coloquei duas imagens, certo? Uma imagem do Sol, certo? Aqui representa o Sol, e aqui é uma fogueira, ok? E nas fontes de luz secundárias, a gente tem aqui a imagem da Lua. Então você pode estar se perguntando, professor, então qual é a diferença? A diferença é que as fontes de luz primárias, elas produzem a sua própria luz, ou seja, elas têm luz própria. Em outras palavras, elas emitem a própria luz. Então, quando um corpo ele emite a própria luz, certo? Ele é chamado de corpos luminosos. Ou seja, corpos que emitem a própria luz, ou seja, que emite sua própria luz, são denominados de corpos luminosos, ou também fontes de luz primária. Já no segundo caso, das fontes de luz secundárias, são corpos que apenas refletem a luz emitidas por outros corpos, seja pelo Sol, seja através da fogueira ou de qualquer outra estrela, certo? Que são corpos luminosos que emitem a sua própria luz. No caso das fontes secundárias, que eu coloquei a imagem da Lua, elas apenas refletem a luz desses corpos primários. Ou seja, elas são chamadas de fontes de luz secundárias ou também de corpos iluminados. Iluminados justamente porque elas estão apenas refletindo a luz emitida por uma fonte primária. Ok? Então, essa é a diferença entre uma fonte de luz primária para uma fonte de luz secundária. Dando continuidade, a gente vai falar dos raios de luz, certo? Lembrando que a luz, né, ela é uma onda eletromagnética, que essa onda eletromagnética, ela tanto se propaga em meios materiais, como também se propagam no vácuo, que é o caso, né, da luz do Sol. Como a luz é uma onda eletromagnética, se propaga do vácuo, é dessa forma que ela consegue chegar até nós, certo? Então, esses raios de luz nada mais é que feixes de luz. E eles têm dois tipos. Tem os raios policromáticos e os raios monocromáticos. Você pode perguntar o seguinte: qual é a diferença entre esses raios de luz monocromáticos para esses raios de luz policromáticos? Bom, os monocromáticos, vou falar primeiro deles, certo? É o seguinte: um raio monocromático ele é chamado dessa forma porque ele tem apenas um único comprimento de onda e uma única coloração, certo? Então, nessa imagem aqui, a gente tem tipos de raios monocromáticos. Temos o vermelho e o verde. E você pode observar que a interação do vermelho com o verde surge o amarelo. Todas essas cores aqui são monocromáticas. Porém, o vermelho e o verde são as chamadas monocromáticos primários. Ou seja, eles são raios de luz primários, ok? E o amarelo, ele é um secundário. Por quê? Porque ele já surge com a interação do vermelho e do verde. Ou seja, a partir da interação de dois raios de luz monocromáticos,
a gente tem um terceiro raio de luz, né? E assim por diante. Com a interação de raios monocromáticos primários, vai surgir aí raios de luz monocromáticos secundários. E os policromáticos é quando a gente tem uma interação de vários raios monocromáticos, que é o caso da luz branca. Ou seja, a luz emitida pelo Sol, por exemplo, ela é uma luz policromática. A luz emitida por essas lâmpadas fluorescentes também são policromáticos, porque ambos são emitidos na luz branca, que nada mais é do que a interação de todas as cores. Inclusive, deixei para vocês fazerem o experimento do disco de cores de Newton, que mostra justamente essa interação das luzes, aliás, das cores, certo? Em que a interação dessas cores monocromáticas, ao interagirem entre si, vão dar o surgimento da luz branca, que é uma luz policromática, ok? Dando continuidade, a gente entra na parte dos meios ópticos, certo? A gente sabe que a luz, ela se propaga pelos materiais. Porém, ela se propaga de maneira diferente de acordo com o material. A gente só consegue enxergar os objetos por causa dessa propagação. E tem materiais que permitem que essa luz ela passe livremente, ou seja, faça com que a gente tenha uma visualização plena de um ambiente ou de um objeto que esteja atrás desse material. Tem materiais que permitem parcialmente a passagem dessa luz, ou seja, acontecem alguns pequenos desvios, por isso que a gente tem uma visualização meio que embaçada dos objetos que estão atrás desse material. E temos também aquela parte que você não consegue visualizar nada do que está atrás daquele determinado material, que é justamente o que vocês já estão vendo aqui, que a gente já estudou também em aulas anteriores. Esses meios ópticos são os transparentes, translúcido e opacos, certo? Os transparentes é aquele material que permite que a luz passe livremente por ele. Dessa forma, eu consigo visualizar tudo que está após esse material, que é o caso dessa primeira imagem. Veja só, tem um homem segurando aqui uma tela de vidro, certo? E você consegue visualizar o homem plenamente. Ou seja, mesmo ele colocando a tela de vidro à sua frente, a gente consegue visualizá-lo perfeitamente. Por quê? Porque o vidro é um material transparente. Ou seja, ele permite que a luz passe por ele, e como a luz passou por ele, eu consigo visualizar tudo que está após o vidro. No segundo, que é o material translúcido, a gente tem aqui, por exemplo, um vidro, porém esse vidro é fosco, certo? É um vidro jateado. Esse tipo de vidro, ele permite parcialmente a passagem de luz, porém, alguns são desviados. Dessa forma, eu consigo enxergar parcialmente o que está após esse material, certo? No caso, material translúcido. Então, você pode observar na imagem que o mesmo homem que estava segurando um material de vidro, certo? Transparente, ao segurar um vidro fosco, a gente consegue visualizar a sua imagem, porém não perfeitamente como de um vidro transparente. Você vê que a imagem dele está embaçada. Ok? E por último, a gente tem o material que chamamos de opaco. Professor, então como esse opaco? Veja só, nas duas primeiras estava segurando o vidro, um transparente e outro fosco. No terceiro, ele não está segurando o vidro, né? A gente pode associar que ele esteja segurando uma cerâmica, por exemplo, ou um pedaço de madeira. Esses materiais, como por exemplo também uma parede de alvenaria, a gente percebe que não conseguimos enxergar através desse tipo de material. E quando você não consegue enxergar através de um determinado material, significa que esse material é opaco, o qual ele não permite a passagem da luz. Então, nos meios ópticos, eles se propagam nos materiais de três formas. Eles podem se propagar em meios transparentes, translúcidos e opacos.
Nos transparentes, a gente tem uma visualização plena do que está atrás do material, o qual foi propagado. No translúcido, uma visualização parcial, um pouco embaçada. E no terceiro, a gente não consegue visualizar, ou seja, são corpos opacos. Ok? Entrando na parte de luz e suas propriedades, a gente aí vai falar dos princípios de propagação da luz, que são 3, o qual a gente já viu em aulas anteriores. O primeiro é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Como o próprio nome já diz, né, a luz ela vai se propagar em linha reta. Na imagem, a gente pode observar uma lanterna e uma bola à frente dessa lanterna. Observe que a luz emitida pela lanterna ela vai se propagando em linha reta. Como nessa propagação ela encontra um corpo opaco, né, você pode observar que atrás desse corpo opaco vai ter uma região escura e uma região parcialmente escura. Essas regiões são denominadas regiões de sombra e regiões de penumbra. Essa região de sombra é quando tem um bloqueio total da luz. Ou seja, nesse espaço aqui, nenhum feixe de luz foi possível chegar até ele. Ou seja, o corpo opaco impediu totalmente a passagem da luz para chegar nesse espaço. Como ele impediu totalmente, ele criou uma região de sombra. Por quê? Porque a luz ela se propaga em linha reta. Ok? E essa região aqui mais cinza, né, que é a denominada região de penumbra, certo? Também é causado devido a esse princípio de propagação retilínea, que esse corpo ele impediu parcialmente, né, a passagem da luz, e como ele impediu apenas parcialmente, ele vai criar regiões que chamamos de regiões de penumbra. É graças a esse princípio de propagação retilínea dos raios luminosos que a gente consegue entender um pouco a questão dos eclipses, seja um eclipse solar ou um eclipse lunar, certo? Porque em ambos vão ter essas regiões de sombra e penumbra, o qual no solar, né, a região de sombra e penumbra vai ser criada pela Lua. A Lua vai ficar entre a Terra e o Sol, ou seja, a Lua ela vai criar regiões de sombra e de penumbra na Terra. Já no eclipse lunar é o contrário, vai ser a Terra que vai criar regiões de sombra e penumbra na Lua. Ok? Outro princípio é o princípio da propagação independente dos raios luminosos. Também é bem simples de entender, como o próprio nome também já especifica, né? Independente, ou seja, eles não dependem de outros feixes de luz. Então você pode observar na figura que ao cruzar dois feixes de luz, eles continuam em linha reta. Por quê? Porque por esse princípio eles são independentes. Mesmo que se choquem, né, se cruzem aqui, eles não vão alterar sua direção. Porque pelo princípio anterior, a luz vai se propagar em linha reta. Ok? Então você vê que eles passam através um do outro, mas não mudam a sua trajetória. Em ambas as imagens. Aqui também. Você observa que um passa através do outro e não tem a sua direção alterada. Ou seja, após se cruzarem, os raios de luz eles continuam com seus caminhos como se não tivesse acontecido exatamente nada. Ok? Vamos dar continuidade. O terceiro princípio é o princípio da propagação reversível dos raios luminosos. Esse princípio ele explica como é que a gente, né, consegue, por exemplo, conversar com o motorista de um carro, sendo que eu estou sentado no banco de trás, né, e o motorista, logicamente, no banco da frente. Como é que a gente vai conversar sem que ele precise virar a cara, né, o seu rosto, e olhar para mim? A gente, né, tanto quem está no banco de trás como o motorista, vão utilizar o espelho retrovisor, certo? Que, graças a esse princípio, é possível, né, a gente conseguir visualizar, né, a mesma pessoa sem olhar diretamente para ela. Por quê? Porque se um corpo que está nesse ponto, como os dois rapazes aqui, ó, tem um espelho, ele está num ponto, ele olha para o espelho,
certo? E consegue visualizar quem está nesse segundo ponto. Da mesma forma, quem está nesse segundo ponto olha para o espelho e consegue visualizar quem está nesse terceiro ponto, graças ao princípio da propagação reversível. Pois, da mesma forma que um feixe de luz ele vem de um ponto A, por exemplo, e chega até o B, um raio de luz sai de B e também vai percorrer um certo caminho até chegar em A. Ou seja, da mesma forma que um vai, ele também vai voltar. Ok? Então, esse é o princípio da propagação reversível dos raios luminosos. Agora, para falar dos fenômenos que ocorrem com a luz, a gente vai citar 3 fenômenos, que é chamado de reflexão da luz, refração da luz e a dispersão da luz. Ok? Na reflexão da luz, para a gente falar dela, a gente tem que inicialmente falar de 2 leis, né, que estão relacionadas à reflexão da luz, que é denominada como primeira lei da reflexão e segunda lei da reflexão. O que é que diz essas leis, né? A primeira lei e a segunda lei? Bom, a primeira lei, ela diz que tanto o raio incidente como o raio refletido e a reta normal são coplanares. Ou seja, o que é isso de ser coplanares? Estão em um mesmo plano. A segunda lei, o que é que ela diz? Que o ângulo do raio incidente com a reta normal é igual ao ângulo da reta normal com o raio refletido. Vamos visualizar com essas imagens. Pronto. Aqui a gente pode explicar melhor essas 2 leis. A primeira, certo? Que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Estão ambos no mesmo plano, ou seja, aqui no espelho, e todas estão partindo do mesmo plano. Ok? E a segunda lei diz que o ângulo formado pelo raio incidente e essa reta normal, que o raio incidente é representado pela letra I, e o ângulo formado pela reta normal e o raio refletido, que é representado pela letra R, são iguais. Ou seja, I igual a R. Ok? Então aqui a gente pode observar, por exemplo, uma lanterna, certo? É ligada em direção a um espelho, por exemplo. E esse feixe incidente, que é chamado de raio incidente, ele vai formar o mesmo ângulo, certo? Com o feixe refletido, ou seja, o raio refletido. Imagine que vai ter uma reta normal, como está representado nessa imagem. Ok? Aqui embaixo você vê os raios incidentes e os raios refletidos. Ou seja, o mesmo ângulo que eles chegam vai ser o ângulo em que eles vão sair. Isso em relação a quem? A reta normal. Ok? Refração da luz. Bom, a imagem está um pouco embaçada, mas dá para entender. A refração da luz, ela acontece quando a propagação da luz, ela muda de material. Ou seja, temos aqui um recipiente com água, né? Parcialmente, não está totalmente cheio de água. Então, uma parte dele, essa parte que não está com água, né? Ela vai ter o que presente? Ar. E, na segunda parte, temos a água. Ao ligar essa lanterna em direção à água, ou seja, o que é que você pode observar? Que ela vai mudar a direção. Ou seja, ela não vai ser refletida como aconteceu na refração, certo? Aliás, na reflexão, porque é de uma superfície especular que faz justamente com que a luz ela seja refletida. Nesse caso, não. O que aconteceu aqui? O feixe de luz veio, certo? Ou seja, pelo meio material do ar, ou seja, através do ar, ele chegou até a água. Então você percebe que teve uma mudança no material de propagação, né, da luz. Como houve essa mudança, né, dos meios de propagação, você observa uma alteração aonde? No ângulo, certo? De incidência e também de refração. Ou seja, na refração, diferentemente da reflexão, os ângulos eles vão ser diferentes. Então, o ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração. Ok? Por quê? Porque houve uma mudança no meio de propagação. E quando muda
o meio de propagação, ele altera tanto a velocidade como também o ângulo, certo? O ângulo de incidência ele vai ser diferente do ângulo do raio refractado, ok? A dispersão luminosa é a decomposição de uma luz policromática ao sofrer refração. Ou seja, a gente já falou dos raios de luz policromáticos, certo? E também já falamos da refração, em que vai mudar, né, além da direção, o ângulo de refração também, certo? Ou seja, o ângulo de incidência ele vai ser diferente de refração. Então, na dispersão da luz solar, que a gente já falou que é uma luz policromática, certo? Que ela vem na coloração branca, a componente que sofre o maior desvio da luz é o violeta, e a que sofre o menor desvio é a luz vermelha, que é justamente através da dispersão que a gente consegue explicar a situação do arco-íris, certo? Então, observe que a luz branca, ao passar por um prisma de vidro, né, ele vai se dispersar nas cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A que sofre menor dispersão vai ser a vermelha, certo? Porque é uma que se aproxima muito da luz branca. Então ela teve um menor desvio. E a que teve um maior desvio foi o violeta, ok? Então a dispersão ela é responsável justamente por decompor essa luz branca. Essa luz branca que é a junção de todas as cores, né, que formam o arco-íris, ok? Que é justamente o experimento também que eu deixei para vocês fazerem, do disco de cores de Newton, ok? E para finalizar a nossa aula de hoje, só relembrar aí do espectro eletromagnético, que ele está relacionado com a frequência e o comprimento de onda das radiações que são emitidas, certo? Quanto maior a frequência e menor o comprimento de onda, mais radiação é emitida, certo? Por um determinado material, cujo eles são ionizantes e são bastante nocivos, né, para o ser humano. E quanto menor for a frequência e maior for o comprimento de onda, a gente vai ter as radiações não ionizantes, ou seja, que não são tão nocivos para o ser humano como as de radiação ionizante, ok? E aqui você pode observar no meio que é a parte da luz visível, certo? Que é aquela luz que a gente consegue visualizar plenamente, ok? Então aqui era só para a gente relembrar o espectro eletromagnético. Então aqui basicamente a gente encerrou, certo? A nossa unidade da apostila do volume 2. Nas próximas aulas aí a gente vai fazer as correções dos exercícios que vou deixar aí para vocês fazerem, ok? Então um abraço a todos, tchau, tchau, e quem sabe aí um até logo.